Hoje o Vinocast vai viajar para Toscana e com Fattoria de Barbi, né, Elias, Guilherme? Prazer, como é que vai ser isso aqui? Né? Bom, Fattoria de Barbi acho que é sinônimo de Brunello, né? Um dos vinhos mais famosos e icônicos do mundo, né, Vicente? Ouve Fattoria de Barbi, já remete na hora a Brunello. Eles são especialistas em Brunello. E uma família muito tradicional ali na Toscana, né? Nossa, antiquíssima. Desde os anos 1000, eles estão envolvidos ali até com política, em Siena. Né? Depois você falou também que eles estavam envolvidos até com artes, né? Alguma coisa assim. Sim, eles estavam naquela fase da Renascença e tal. Eles tinham bastante contato com os artistas em Siena e tal. Uhum. É uma família interessante, os Colombini. Exato. Até uma curiosidade, né? A família fundadora é Colombini. Se a gente olhar para o brasão da família que estampa os rótulos da Barbie, né? Esses pássaros, eles têm uma referência ali aos colombas, né? Colombas, pombas. As pombas, né? Aí, é legal. Então, Colombini, eu acho o rótulo incrível. Exato. E muito marcante, né? Clássico, marcante. É o famoso Barbie Blue Label. O Blue Label. Também. E sabe que esse aqui, eu andei lendo o livro, né, dos Brunellos, de todas as famílias produtoras de Brunello, tem um livro. E a parte dos Colombini, que faz a Barbie, ele diz que esse rótulo vermelho, por eles estarem ligados bastante a artes e tal, ele queria algo que fosse assim meio revolucionário. Naquela época, tantos anos atrás, os rótulos de Brunello eram brancos, eram clássicos, ele quis alguma coisa que... Chamativo. Disruptivo, né? Disruptivo, por isso que ele fez esse rótulo vermelho. E até pegando esse gancho, né, a gente vê no Vinha dei Fiori que ele tem uma embalagem mais tradicional, tem Exato. O brasão, ele remete a uma coisa mais antiga e não uma coisa tão atualizada e artística quanto é dos dois Brunellos. Já que a gente está falando de Brunello, aqui a gente tem três clássicos, um Brunello, o Brunello Riserva e um Cru, que é o Vinha dei Fiori. Qual que é a diferença desses três caras aqui? Eles produzem Brunello desde 1892, né? E um outro fato bem interessante é que a família Colombini, ela foi uma das 25 famílias ali da região que se juntaram, né, para formar o Conselho Regulador da região. Então, o que a gente conhece hoje como denominação de origem Brunello de Montalcino surgiu em 1967 e os Colombini estavam ali por trás, né? Eles foram presidentes desse conselho na época da fundação. É importante ou não? Né? Caramba. Bastante, né? E aí a gente tem as diferenças, né, desses três vinhos que são produzidos ali na região. O clássico, que acho que é o vinho que eles mais vendem, né, o mais icônico, que seria o Blue Label, é um Brunello tradicional, mínimo de 5 anos de envelhecimento. A gente tem o Riserva, que ele tem um mínimo de envelhecimento de 6 anos, e ele só é produzido nas melhores safras. Sim. Então é um vinho muito mais especial, e além dele ser produzido só nas melhores safras, eles escolhem só as melhores barricas, né, os vinhos que envelhecem melhor. Então é o supra-sumo do que eles produzem, né? Exato. Você vai afunilando, né? Exato. E aí tem uma novidade, acabou de chegar, né, Vicente? Que é o Vinha del Fiori. O Vinha del Fiori, que é um cru. É um cru. Então é um vinhedo especial. Sim. É um vinho de vinhedo único, né? Novidade, acabou de chegar. Pequeno, né? De 5,7 hectares. Assim, é uma produção mínima. Limitadíssima e tal. E eu vou abrir um que também acabou de chegar, também que é o Sem Sulfito. O nome dele é Senza Sulfite. Sem sulfito de Fattoria dei Barbi. É um GT toscano. Vamos experimentar esse vinho sem sulfito. Esse aqui eu não... Estou curioso, que eu também nunca provei ainda. Curioso também. E aqui, quando a gente vou abrir ele, quando a gente vai... Quando eu vejo Brunello, assim, começo a falar de Brunello, na minha cabeça já vem direto uma bisteca fiorentina, daquela de 1 quilo, dessa altura, assim. Chama, né? A gente brinca um pouco que com vinho, né? Se você não sabe com o que harmonizar o vinho, pensa no que se come na região. Exato. Basicamente isso, né? A maioria dos vinhos foram criados pensando nos pratos. E vice-versa. Muito louco isso. Se você tem um vinho da região, cria-se um prato. Essa cultura é milenar. E quando você faz isso, você não erra. Né? Quando você escolhe, faz uma harmonização regional. Tal, você não erra. Você está abrindo aí o Senza Sulfite, que história é essa de sem sulfito? Essa daí foi um experimento, né, que... O que é sulfito? Né? Por que sem sulfito? Sulfito é um conservante do vinho, que ele surge naturalmente durante a fermentação. Você pode adicionar também ali em algumas fases do processo para
conservar o vinho, conservar as uvas. O que acontece com o sulfito é que algumas pessoas são alérgicas, algumas pessoas têm uma sensibilidade, pode dar dor de cabeça, pode dar alguma reação. Então esse vinho ele é pensado para não gerar sulfito durante a produção e ele também não tem adição de sulfitos. O sulfito ele é um conservante. Ele é um conservante, Tá? exatamente. Todo vinho tem que ter um sulfito, porque senão ele não dura nada. Mas ele pode ser natural dessa forma, que você tira, né, e deixa baixíssimo, algo assim, que você coloca outras qualidades no vinho, outros componentes do vinho natural que aguenta essa durabilidade. Você falou de uma coisa que volta e meia eu ouço gente falar: vinho, eu não posso tomar vinho porque me dá dor de cabeça. Geralmente é alergia a sulfito. O vinho pode ter até uma quantidade de sulfitos. Tem algumas vinícolas que extrapolam, né? E aí por isso que dá essa dor de cabeça mesmo. E tem gente que é alérgico. E pode ser falta de água durante o consumo de bebida alcoólica. Pode ser também, o mais clássico. A grande maioria, o mais Eu clássico. tenho muito costume de ficar com uma água ali do lado, uma taça de bebida, uma taça de água para, enfim, não passar dor de cabeça. Dica do Elias: toma uma taça de vinho e uma taça de água que você, para um. Que você não vai ter dor de cabeça e não vai ficar bêbado. O amanhã é recompensa. Bom, além dos Brunelos e desse vinho sem sulfito, a gente tem uns outros vinhos aí na mesa, né? Sim, esse aqui, aqui a gente tem o Rosso de Montalcino, Sim. que é... Vamos começar primeiro por esse aqui, ó, o Brusco. Brusco dei O Barbe. Brusco é um IGT toscano, para você começar... Quero começar a entender vinho italiano, quero começar a entender a região da Toscana, né? Aqui você tem um IGT para o dia a dia, o simples, eu começar a pôr o pé na Toscana. Ele tem fruta, tem acidez, tem aquele toque de folha seca, né, de madeira de serraria, que é típico da Toscana. Né? O terroir da Toscana traz isso. Sim. E por que tem esse nome, Gui? Esse nome foi uma... Brusco dei Barbe. A Barbe, além dela estar há anos dentro da Toscana, sempre traz inovações, né? Como a gente tem falado aqui do Senza Sulfite. E o Brusco, ele é uma homenagem a um personagem da região da Toscana, que ele era uma pessoa meio descolada da sociedade, assim. Ele era um ladrão, mas ele era um ladrão de galinhas. Ele era uma pessoa que acabava ali não fazendo mal para ninguém, era uma pessoa querida, mas acabava não se misturando. Num determinado momento chegou um outro bandido na região. Ali esse sim já era um matador de aluguel, já era uma pessoa mais temida. Essa história tá na Netflix aí. Sinistro, pois é. Sério isso aí. E aí, como o Brusco e esse bandido se encontram? Eles eram apaixonados pela mesma moça, que era a Julia Barbe, que fazia queijos da família Barbe. Então, para resolver essa situação, o Brusco foi atrás desse bandido, matou esse bandido e levou para a polícia. E aí ele negociou com a polícia e eles aceitaram que ele não seria preso por ter matado uma pessoa, mas ele teria que tomar jeito, tomar linha. Então aí, por conta dessa história folclórica ali da região, Stefano Colombini deu o nome de Brusco dei Barbe, que era a ideia dele de trazer um vinho que representasse a região. É muito bacana essa história do Brusco. O Brusco, como eu falei, é para você pôr o pé na Toscana e tem o Rosso de Montalcino, que você começa a pôr o pé em Montalcino. Legal. Né? O Rosso é um Sangiovese grosso também, Sim. A uva do Brunello. Aqui você já começa a entender um pouco do que é Brunello. Um vinho também mais barato que o Brunello, né? Num preço muito mais acessível, mas você já começa a entender um pouco do que vem um Brunello, do que é um Brunello. E acho que é bem isso que você falou, né? Um pé na Toscana e o outro um pé em Brunello. Em Montalcino. Em Montalcino, desculpa. Agora, se a gente for entender mesmo o que é um Brunello de Montalcino, por que é um vinho tão icônico, quais são as características dele, o que a gente pode esperar de um típico Brunello de Montalcino? O que você acha? Para mim, complexidade. Complexidade. Complexidade é aquilo que você põe na taça, você sente... Você não consegue decifrar. Ele tem tantas camadas, tantas coisas, e aí a cada taça que você vai pondo no nariz, se você começar a anotar, você enche um caderno. Que legal. Você começa a sentir aroma de castanha, de folha. Tipo, para mim, Toscana mostra, ainda mais em Montalcino, mais ainda, esse aroma seco. É difícil folha falar seca. de folha seca. Eu sempre faço um comparativo com Piemonte, né?
Piemonte é úmido, por isso que tem a névoa de Piemonte, tá? O solo é úmido, ele é mais empastado, né? Tem fungo, isso é Piemonte. A Toscana não. A Toscana é galestro, é pedra, é seco, venta. Que legal. Entendeu? Então isso traz ao vinho também. Essa secura vem, e a cada taça, Brunello, quando você envelhece, não é para tomar Brunello novo. Sabe, Brunello, quando você pega um Brunello de 20 anos, a complexidade gustativa e aromática dele é absurda. A Sangiovese grosso, ela tem bastante tanino. O grosso é porque a casca é grossa, ela traz muito tanino. O tanino é um dos conservantes do vinho. Então, se você deixar ele envelhecer, ele novo, ele é rascante, ele é duro, né? Ele tem o tempo dele, a curva dele, ele vai ficando cada vez melhor. E ele vai trazendo camadas de aromas e sabores impressionantes. Mas mesmo assim, né, mesmo com toda essa, né, Sangiovese grosso, né, casca grossa e tal, você falou de complexidade, eu acho que uma outra palavra que define um pouco o Brunello para mim é elegância, assim, de paladar, assim, de textura. Exato. Sabe aquele vinho que você coloca na boca, tá tudo no lugar? Elegância e complexidade não é potência. Cara, eu lembrei de uma história agora, você falando de potência. Não é potência, é elegância mesmo. A Rafaela, que trabalha na vinícola, tá sempre aqui com a gente, ela contou que uma vez ela estava numa feira de vinhos nos Estados Unidos, chegou um cara para provar um Brunello Reserva, provou e falou assim, nossa, mas falta potência, porque americano é acostumado com Cabernet Sauvignon extraído. 14,5, muita madeira. Ela pegou, olhou para ele e falou assim, a gente não quer potência, a gente quer elegância. Exatamente. Aí o cara murchou, sabe? É outro estilo. É outro estilo, né? Outro estilo de vinho. E aí a gente tem também, aí indo para Maremma, que é região já... Costeira, né? Costeira, já tem mar ali. Você tem o Morellino descansando. Eu acho lindo esse rótulo. Eu acho lindo, é um dos meus favoritos, porque ele é um Sangiovese, tem um pouquinho de Merlot, então esse Merlot vai dar uma maciada nos taninos, vai dar um pouquinho mais de intensidade para essa Sangiovese aqui, que não é Sangiovese grosso. Sim, é Sangiovese normal. É uma Sangiovese normal, remetendo mais ali aos que antes. Eu acho um vinho super gastronômico e a gente estava falando de harmonização, né? Aqui a gente tem uma harmonização clássica que ele vai muito bem com uma salada, aquela panzanella. Então que vem, tem creme, tem pão, tem folhas. Então é um vinho tinto, né? A gente normalmente quando pensa em saladas, pensa normalmente em vinhos brancos, espumantes. E esse é um tinto que acompanha muito bem também por uma questão da harmonização regional. Né? Vinho fresco, né? É um vinho fresco, você fala de tinto, ele é bem vermelho. E é por isso que ele tem esse nome de Morellino descansando. É uma homenagem aos cavalos morelos de Maremma. Maremma cria muito cavalos. E os morelos eles têm o dorso vermelho, ele é meio vermelho o cavalo, e o dorso é bem vermelho, que é a cor do vinho. Que legal. É uma homenagem e harmoniza super com o que você está falando. Super. Eu acho um vinho muito subestimado. Assim, falta falar desse vinho. As pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem. E eu acho que é uma joia perdida, sabe assim, do portfólio. Poucas pessoas conhecem, mas dá para alguém provar. Exato, aí se encanta. Não porque é bem fácil de agradar, né? Só as pessoas que estão no mundo do vinho há tempo sabem o que é Maremma, que já veio de Maremma e tal. Você esteve lá, falou que até andou nos cavalos, né? Sim, eu já andei num deles, já fui na praia, é bem, bem interessante. E de Sangiovese, como na Toscana a rainha é a Sangiovese, né? E tem essa acidez. Quando a gente fala de acidez, a gente já imagina uma harmonização na hora. É vinho feito para comida. O próprio nome, Sangiovese, é meio que sangue de Júpiter. Júpiter é novo, então o sangue é ácido. E é a uva típica de Chianti também, né? Então, assim, quando você pensa em Sangiovese, é aquele molho de tomate, queijo derretido, com molho de tomate, uma borratinha assada fica super bom. Pizza marguerita com manjericão. Fica fantástico, fica fantástico. E aí quando você vai para Brunello é outra história, aí já pede uma carne, uma coisa mais, uma bisteca fiorentina, ou fome assim. Pessoal, maravilha. Eu acho que é isso, né, de Fattoria dei Barbi aqui, a gente fez um breve resumo aqui de
mais de 1000 anos de história. Não dá, é só um breve resumo e gostei bastante desse vinho. Eu achei super interessante. Bem legal. Toques frutados, taninos macios, super gastronômico também. Uma fruta gostosa. Uma fruta gostosa. Acho que tem uma boa persistência. Sulfito não fez falta aqui não. Não fez mesmo. Bom, vamos pro próximo. Saúde. Legal. Saúde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima.